Então estamos aqui nessa noite reunidos mais uma vez na EBR, Escola Bíblica do Reino, para poder aprender da palavra de Deus. Estamos falando a respeito dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Hoje é a segunda aula. Na primeira aula, para quem esteve, nós falamos sobre o que é unção. Quem lembra o que é unção? Unção é a capacidade do Espírito Santo em nós para a realização de algo. De novo, unção é a capacidade do Espírito Santo em nós para a realização de algo. Nós fazemos a obra de Deus como instrumento, mas na verdade quem faz em nós é o Espírito Santo de Deus. Jamais poderemos fazer a obra de Deus sem Deus. Tem muita gente tentando fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus, mas sem que Deus possa participar. O esforço é humano, a técnica é humana, a habilidade é humana, a estratégia é humana, mas se não tiver a unção do Espírito, não haverá a aprovação de Deus. Eu vou postar hoje nas minhas redes sociais 6 informações importantes para as pessoas hoje escolher uma igreja para congregar. Dentre elas, nunca congregue na igreja cujo objetivo, o foco principal é o crescimento. Assusta falar isso, não assusta? Como, pastor? Você vai abrir uma igreja e o foco dessa igreja não é crescimento. Por que, irmãos, que o foco da igreja, de uma igreja séria, não pode ser o crescimento? Porque se o foco da igreja for o crescimento, a igreja vai buscar estratégias, principalmente de marketing, de divulgação, de trabalhos em massas. Se a Bíblia diz que é Deus que acrescenta a igreja, porque eu quero acrescentar aquilo que é Deus que acrescenta. Então a igreja não tem que estar aí preocupada, puxando o cabelo, buscando estratégia, buscando recurso. Hoje você vai na rede social, principalmente Instagram, que é a que eu mais vejo, a que eu mais uso, e está cheio de pessoas lá vendendo cursos, como fazer crescer a igreja, principalmente se você é pastor e a sua igreja não cresce, a sua igreja é pequenininha, nós temos aqui um curso, nós temos aqui um sistema para implantar de crescimento de igreja, como você trazer mais pessoas, como você trazer empresários, fazer reunião empresarial, como se a igreja fosse uma instituição humana, uma firma, uma empresa, um mercadinho, um açougue que eu tenho que criar uma rede, fazer crescer. Isso sim. Se eu tenho uma padaria pequena, a gente tem que ir trabalhar para ter uma padaria grande, ter 2, ter 3, ter 4. Isso é empreendimento, isso é administração. Obra de Deus e reino de Deus não funciona assim, irmãos. De a multidão seguindo ele, qualquer um de nós, olha a multidão que está me seguindo. Jesus virou para a multidão e falou assim: vocês só me seguem por causa do pão e do peixe que eu multiplico. É que vocês não querem trabalhar mais, querem ter comida de graça, eu multiplico pão e peixe, mas vocês não estão interessados em reino, em salvação, em mudança de vida. A prova disso é que muitos pastores se gabam. Eu vi uma vez um pastor presidente de um grande ministério, numa igreja que cabe mais de 5.500 pessoas sentadas, dizer: se Deus não fosse comigo, essa igreja não estava cheia assim. Se gabando, dizendo: o povo está comigo porque Deus é comigo. Se Deus não fosse comigo, esse povo não estava aqui. Aí a pergunta é: Deus é com o Corinthians então, não é? Porque pensa num time que está ruim, do jeito que está, quase correndo risco de ser rebaixado, e os caras conseguem lotar estádio dia de semana, com um time do interior de São Paulo. Então Deus é com o Luan Santana. Deus é com esses cantores aí que consegue arrastar massa, arrastar multidão. Então é um engano quando a gente aqui não vamos nos contentar. Não estou falando para a gente nos contentar, jogar pessoas para fora e achar, fazer voto de franciscano
e achar que quanto maior a dificuldade, mais Deus está no negócio. Também não vamos pensar por esse modo, mas nós precisamos entender, irmãos, que o foco da igreja é buscar fazer a vontade de Deus, é buscar fazer o querer de Deus, porque não adianta ter uma igreja cheia e se essa igreja não prioriza pela unção, pelo poder do Espírito, pela vida, pela comunhão, pelo partir do pão, pelas orações, pela santidade, pela palavra de Deus, que nós vemos hoje. As igrejas hoje estão parecendo, eu falo com tristeza isso, não é crítica, eu falo com tristeza, porque são os nossos irmãos, de certa forma fazem parte do reino, mas a igreja virou um clube hoje, é quase que um clube, entretenimento, de coisas assim para trazer uma maior sensação, para trazer uma maior experiência. Mas a maior experiência que nós podemos proporcionar, principalmente nós aqui como líderes da Reino, a maior experiência que a gente pode proporcionar na sua vida é a experiência com Deus, irmão, é a experiência com o Espírito Santo, porque no dia que a luta vem, que a prova vem, você não vai saber o que fazer, porque você não foi ensinado, você foi adestrado. Você não foi ensinado, você foi paparicado, você foi só passado a mão na cabeça, você foi tratado como uma babá cuida de uma criança, mimado, crente mimado. O dia que você começar a encarar a luta, a prova, porque Deus vai querer levar você para o caminho da santidade, do amadurecimento, do aprimoramento, aí cai naquela música, que o Marcos Antônio chegou a cantar, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também, porque quando vierem as provas, é o que a Bíblia diz, quando vem a luta, vem a perseguição, lembra a semente que caiu entre pedras, entre espinhos? Quando vem isso, a luta, a perseguição por causa do evangelho, logo se afasta. Por quê? Porque não tem raiz, aprendeu a ser evangélico, foi doutrinado a ser um cristão, um crente denominacional, mas não aprendeu a ser filho de Deus maduro. Porque quando você é filho de Deus maduro, irmãos, o pastor pode falar: eu não quero que você venha mais para cá, mas você vem porque o seu compromisso é com Deus. Você está amadurecido, você está fortalecido, você não é enganado por qualquer coisa que você ouve. Você vai visitar uma igreja, você escuta lá uma rádio, você vê um programa na televisão, você vai dizer: opa, ontem eu estava participando de uma live, você tem ideia, de um pastor renomado, estava participando de uma live. Quando ele falou um negocinho lá, eu falei: opa, isso aqui está fora. Então a gente precisa, irmãos, ter um pouco mais de precisão na palavra. Por exemplo, nós estávamos lá em casa, aí a Leandra viu uma publicação no Instagram, escrito assim, com quantos anos você aprendeu que não foi, você descobriu que não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão? Ela virou para mim: como assim não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão? A vida toda eu ouvi falando que foi. Aí eu fui lá no livro de Juízes, capítulo 16, e mostrei que Sansão adormeceu no colo de Dalila, e o chefe dos filisteus é que veio e rapou a cabeça dele. Não foi Dalila mesmo que cortou. Ela enganou ele, ela ficou insistindo para ele contar o segredo. Quando ele enganou ela também por umas 3 vezes. Não, meu segredo é esse: você me amarrar com cordas virgens, então não sei o que. Aí os filisteus estão vindo aí, ele rompeu as cordas. Ah, você não está mentindo, você não me ama, não sei o que. Mas da 3ª vez ele abriu o coração, revelou o segredo. O segredo é as 7 tranças que ele tinha no cabelo. Não é que o cabelo dele era 7 tranças, ele tinha 7 tranças entre o cabelo dele, que aquilo ali era parte de um dos votos e um dos segredos de Deus, do nazireado na vida dele. E aí ele deitou no colo dela, ela fazendo carinho ali, revelou para ela. Ela foi, já tinha avisado o chefe dos capitães, é como que ele ficou fora de casa, Quando ele adormeceu, ela diz: entra. Aí ele entrou e com a navalha ele rapou e cortou as 7 tranças do cabelo dele. E aí o chefe dos capitães do filisteus foi que cortou o cabelo dele. Mas a vida toda a gente escutou que quem cortou o cabelo de Sansão foi
Dalila, prova daquilo que eu falo para vocês, que 90% das coisas que os crentes falam é baseado no que eles ouviram, não no que eles leram, não no que eles estudaram. E às vezes lê e estuda de uma forma sem ter precisão naquilo que o texto de fato está querendo dizer. Então nós precisamos ter essa diligência. Por isso que sem pressa a gente vai falando assim pausadamente. O culto de ensino geralmente é um culto mais pesado, mais maçante, cansativo. Você trabalha o dia todo, você corre o dia todo, aí você chega aqui e senta, fica 40 minutos, 1 hora, escutando o pastor falar bem devagarzinho. É que nem na escola, irmão. Quantos de nós já não cochilou na escola, não dormiu na escola? Cansado do dia, isso é natural, isso é normal. O que precisa haver da minha e da tua parte é uma insistência, para que a gente possa absorver o ensinamento. Por isso que eu decidi não fazer mais estudos e ter uma fala longa de 1 hora, 1 hora e meia, porque é cansativo mesmo, né? Até o MEC chegou a dizer que uma aula precisa durar 45 minutos. Passou disso, já diminui muito a absorção do ensino, porque a pessoa já começa a ficar, né, incomodada, já começa a ficar já preocupado, tá bom? Então nós precisamos, para ter dons espirituais, fluir nos dons espirituais e fluir nos dons ministeriais que foram dados à igreja. A igreja é composta de homens e mulheres, e Deus usa quem Ele quer, e quem se dispõe, se coloca à disposição para ser usado por Deus. Então quem quer ser usado por Deus, primeiramente, precisa buscar a unção, a capacidade, o poder do alto, do Espírito Santo, que você já tem o Espírito Santo, nós falamos isso. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser revestido do Espírito Santo. Lembra que eu usei até a figura, você está com uma camiseta, o tempo esfria, você coloca um casaco, uma blusa, ou seja, a camiseta mostra que você está vestido, sim ou não? Você já está vestido, ou seja, é o Espírito Santo em você, você já tem ele. Mas quando o frio vem, você necessita de uma capacidade maior, de um revestimento maior, de uma cobertura maior, para proteger você do frio. Aí você coloca um casaco. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder, é uma capacidade do Espírito te ungindo para você realizar algo. Por isso que Jesus disse para o discípulo: não saia de Jerusalém sem antes vocês receber o revestimento de poder, porque eles vão sair para pregar o Evangelho, mas não adianta pregar o Evangelho sem a unção do Espírito. Então eles precisavam da unção do Espírito para que eles pudessem pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que ia capacitar eles a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque se Pedro não estivesse revestido pelo Espírito Santo e alguém chamasse ele de bêbado, de embriagado, ele ia dar um burro, meter a espada, fazer alguma coisa. Mas só depois de revestido de poder, quando começaram a dizer: tão bêbado, tão cheio de mosto, a essa hora do dia, 10 horas da manhã, estão tudo aí bêbado, embriagado. Pedro levantou, mas não para xingar, agredir, falar grosso com alguém, meter a espada como fez na orelha de Mal. Não, Pedro simplesmente abriu a boca e começou a pregar, e quase 3.000 almas receberam Jesus como Salvador. Então essa é a diferença. O Espírito em nós capacitando para a realização de algo, a gente vai fazer coisas que naturalmente um homem jamais conseguiria fazer. E aí a gente falou que antigamente a unção era simbolizada pelo óleo, lembra? Nós falamos que antigamente a unção era simbolizada pelo óleo. Quando é que a gente sabia que alguém no Antigo Testamento era capacitado por Deus para fazer algo? Quando este alguém, principalmente pelo profeta ou pelo sacerdote, era ungido. Então o óleo era derramado sobre essa pessoa, e essa pessoa era habilitada agora a exercer a função pelo qual Deus estava ungindo e designando, que era geralmente para reis e para sacerdotes. Aí falamos de Saul, falamos de Arão e seus filhos, falamos também de Davi, que é o mais conhecido, né? Que o profeta foi na casa de Jessé, passou todos os seus filhos,
e não tinha mais nenhum filho para passar, e ele lembrou de Davi, mandou chamar, e ele com um chifre de azeite derramou sobre a cabeça de Davi, e a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Então 13 anos depois Davi sentou no trono, mas ele já era ungido. Deus unge nós hoje para aquilo que ele vai fazer amanhã. Então, só que hoje no Novo Testamento não há mais essa necessidade. Não existe no Novo Testamento o símbolo mais do óleo como uma unção, porque o Novo Testamento já é a realidade. O Antigo Testamento é uma figura, uma sombra. O Novo Testamento já é a realidade. Cristo já veio trazer a realidade. Então o que nos unge é o Espírito Santo. Então não existe mais essa figura de derramar o óleo para que a pessoa possa receber a unção do Espírito. Nós ensinamos e mostramos na Bíblia que isso é recebido com a imposição de mãos. A gente quer separar alguém para líder aqui de alguma coisa, a gente chama a pessoa na frente, a igreja ora e impõe as mãos. É separar alguém para o ministério, para ser obreiro, como é que faz? Impondo as mãos, conforme a palavra de Deus diz. Muitas igrejas ainda de forma simbólica ainda fazem isso. Você vê, vai ser consagrado lá, eles derramam lá um litro de óleo na cabeça das pessoas para dizer que está consagrando ao pastorado, ao bispo, ao apóstolo, mas aquilo não tem respaldo no Novo Testamento. Não significa dizer que aquele óleo está ungindo a pessoa, não. Hoje é a realidade, hoje é o Espírito Santo na vida da igreja. Irmãos, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Hoje no final nós vamos orar. Eu até falei para a Priscila que eu vou orar por ela. Vocês não têm ideia do poder que existe na vida daqueles que Deus ungiu, que levantou sobre a vida de vocês, como pastor, como obreiro, como líder. Vocês não têm ideia do poder que tem a imposição das mãos. Não é que é algo mágico, místico, irmão, mas é algo poderoso. As mãos de um ministro, as mãos de um pai, de uma mãe, as mãos de um líder, de alguém que Deus colocou sobre a sua vida, colocada sobre você e te abençoando, isso é poderoso, é praticamente uma assinatura de Deus. Por isso que até na antiga aliança os pais abençoavam os filhos assim, ou botando a mão na coxa, que não é coxa, outra hora eu explico para vocês vão até dar risada, ou impor as mãos sobre a cabeça dos filhos. Era um sinal, sacerdotes faziam isso, profetas faziam isso, é um sinal para abençoar. Outra coisa que nós falamos também que é importante, que a unção não muda ninguém. Deixa eu falar, pastor, mas a Bíblia não fala hoje que nós temos que ungir também e tal, mas ungir, a única coisa que a gente vê no Novo Testamento sobre unção é ungir os enfermos. A Bíblia diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros e unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. O que é que salva o doente? A oração da fé. Aí a pergunta é: então para que Deus manda ungir se é a oração da fé que cura o doente? Porque isso aqui hoje é só um ponto de contato, só isso, nada mais. É um ponto de contato, e a gente faz por obediência, mas ungir coisas não é mais no Novo Testamento necessário ungir coisas, Tem igreja que distribui óleo, aí você leva para sua casa, chega lá, unge a cozinha, unge a parede, unge seu filho, unge não sei o que. Não há necessidade disso. Você que precisa ser ungido. E a Bíblia diz: onde você colocar a mão, Deus vai te prosperar. Onde você colocar a mão, o Espírito Santo está em nós, está sobre nós. Não existe mais essa questão. E unção também não muda ninguém, porque nós vamos ver que os dons espirituais, a palavra dom significa presente, dádiva, é algo dado por Deus, e Deus não dá e lança em rosto. Mas a unção é a capacidade de Deus para você realizar algo, mas ela não muda caráter. Por isso que tem muita gente que é usada por Deus, mas não está sendo aprovada por Deus. Continua às vezes fazendo um monte de coisa errada, e a pergunta é: mas Deus usa, revela, cura,
faz tanta coisa, e fulano ainda faz isso, faz aquilo outro. Por quê? Porque a unção não muda caráter. O que vai mudar o seu caráter é a sua vida de entrega, de comunhão com Deus, pela palavra de Deus. Mas a unção não transforma o caráter de ninguém. Falamos que Jesus também foi ungido, Isaías 61, verso 1. Falamos também de Atos 10, 38, que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, porque as pessoas têm ideia de que Jesus só fez o que fez, Priscila, porque ele era Deus. Jesus ressuscitou morto, ele era Deus. Jesus levantou o aleijado, ele era Deus. Jesus abriu a vista aos cegos, ele era Deus. E como Deus, ele fez os milagres que ele fez. Não. Jesus não deixou de ser Deus, mas Paulo diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, e agindo como homem. Na unção do Espírito ele fez o que fez, andou sobre as águas, curou enfermos, multiplicou pão, multiplicou peixe. Todas essas coisas nós também podemos fazer, irmão. Todas essas coisas nós podemos também fazer, porque o Espírito Santo ungiu a Jesus e capacitou. Depois você marca aí, lê na sua casa, Atos 10, 38. Você vai ver que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para ele fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele não teve por a prerrogativa o ser Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Tudo que Jesus fez era Deus que fazia nele pelo Espírito Santo. Ele mesmo diz: as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o meu Pai é que faz em mim. Então, humildemente, Jesus, ele falou isso, porque ele andou, viveu, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus, para a glória do seu nome. Amém? Então, hoje, nós vamos só aqui dar uma avançada, para que a gente não se torne cansativo aos irmãos. Então, quais são os dons espirituais? São inúmeros, mas existem, antes de falar dos dons em si propriamente dito, existem dois tipos de dons espirituais. Os dons espirituais são inúmeros, mas existem dois tipos, A e B, vamos dizer assim, de dons espirituais, que são os dons interiores e os dons exteriores. Dons interiores e dons exteriores. Primeiro, os dons interiores, eles estão ligados aos dons da graça de Deus, que são pelo menos 3. Os dons interiores são constituídos pela graça de Deus, são as coisas iniciais da vida divina, que são recebidas em nós quando somos abraçados pela graça. No momento em que nós recebemos a Jesus, confessamos a Jesus como Salvador, o dom de Deus já está sendo interiorizado, manifestado dentro das nossas vidas. Estes são os dons que recebemos quando somos alcançados pela graça de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1, vamos ler o verso de número 7. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, verso de número 7. Olha o que Paulo diz aqui para a igreja de Corinto. Capítulo 1, nós vamos ler outros versículos, tá? Vamos ler agora o verso 7, para corroborar isso que eu falei. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo estava dizendo que nenhum dom faltava para eles. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, Paulo fala para eles buscar com zelo todos os dons. Para que Paulo está mandando ele buscar o dom? E aqui no começo Paulo está dizendo que nenhum dom nos falta, porque Paulo estava falando dos dons que recebemos quando recebemos a graça de Deus. A graça de Deus é um dom, é um presente, é um favor de Deus dado a nós.
Então, a partir do momento que já recebemos a Cristo, estamos recebendo também o dom de Deus, estamos recebendo a graça de Deus. E essa graça de Deus que nos foi dada são os dons que já recebemos no nosso interior. Olha o versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 1: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. E o que é graça? Ou seja, irmão, recebemos a graça de Deus, de sorte que nenhum dom nos falta. Nos foi concedido um favor de Deus sem que nós merecêssemos, tudo pelo testemunho de Cristo que foi confirmado em nós. Então, a palavra dom significa presente, é Deus dando a nós o presente, e a graça de Deus, ela é o dom de Deus. Lá que diz em Efésios capítulo 2: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é o que? É dom de Deus, é o dom dado a nós dentro do nosso interior, a dádiva da vida eterna. É o dom interior, ele é também o dom do Espírito Santo, é o dom da graça, é o dom da vida eterna e é o dom do Espírito Santo. É o dom da graça, de maneira que nenhum dom nos falta, porque pela graça de Deus que nos foi dada, o dom interior, né? Também é o dom da vida eterna. Olha só o que diz aí em Romanos, mais para trás um pouquinho de onde você estava, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Achou o capítulo 6? Agora vai no verso de número 23. Romanos capítulo 6, verso de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna por Cristo Jesus. Então, o dom interior é o dom da graça, o dom interior é o dom da vida eterna, e o dom interior é o dom do Espírito Santo também em nós. Atos 2:38. Volta para trás aí mais um pouco. Capítulo 2. Não é 10:38, tá? 10:38 fala do Espírito ungindo a Jesus. Deus ungiu a Jesus com o Espírito. É Atos 2, verso de número 38. Atos 2, verso de número 38, posso ler? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos a graça de Deus, recebemos o dom da vida eterna, recebemos também o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado aos discípulos antes mesmo deles serem revestidos pelo Espírito. E Jesus assoprou, e quando Jesus assoprou, Jesus falou: recebei o que? O Espírito Santo. Então, naquele momento, eles receberam o Espírito Santo, não sobre eles. Receberam o Espírito Santo onde? Dentro deles, porque nenhuma obra de Deus começará pelo seu lado externo, e sim pelo seu lado interno. Deus trabalha de dentro para fora, o diabo age de fora para dentro, mas no meu e no seu interior é terra aonde Deus começa a trabalhar. É por isso que talvez a gente não vê muita coisa física, visível, aparente acontecer na nossa vida, mas isso não significa dizer que interiormente as coisas estão acontecendo. No nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso intelecto, no nosso coração, e aí futuramente isso será reflexo visível, mas toda a obra de Deus começa dentro de nós. Então, ter o Espírito Santo em nós é um dom de Deus.
Quando a graça de Deus nos alcançou, recebemos esse Espírito como um presente de Deus, né? E também o dom interior é conhecido na Bíblia como dom celestial. Hebreus capítulo de número 6. Hebreus já fica quase lá no final da Bíblia, né? Você pega Apocalipse e vem voltando, antes de Tiago, você vai encontrar ali o livro de Hebreus, capítulo 6, verso de número 4, fala o dom celestial, é o empoderamento, irmãos, de acessar os poderes do mundo vindouro. Quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, esse dom celestial dentro de você, abre-se uma porta para o mundo espiritual, abre um acesso poderoso para o mundo espiritual. Olha o que diz o verso de número 4, capítulo 6, verso 4: porque é impossível que os que já uma vez foram eliminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram o dom celestial. Qual é esse dom celestial? É a graça, é o poder, é a presença do Espírito Santo dentro de nós, que abre uma porta para o mundo espiritual e nos dá poder e acesso para poder manifestar esse poder também no mundo espiritual. Por exemplo, quando você expulsa um demônio, você está acessando o poder do mundo vindouro. É Deus declarando vitória contra Satanás. Porque, irmãos, se o diabo pudesse sair pelo poder físico, ou pelo poder terreno, ou pelo poder material, alguém ficar endemoniado na igreja, ele chamava a polícia. É ou não? Ô policial, vem aqui, tem um endemoniado aí. Uma vez chamaram a polícia para um cara que estava quebrando tudo dentro de casa. Aí o policial foi lá, e um dos policiais era crente. Quando o policial olhou, falou: isso não é dele não, isso é demônio. Mano, mó engraçado o vídeo, o policial com a arma na mão, com a algema, o outro assim com a arma atingida, e o policial botou a mão na cabeça e ele rangindo lá, e o policial expulsando, orando e expulsando ele, em nome de Jesus. Aí expulsou o demônio, o cara acalmou. Você vê, chamaram a polícia, mas não é a autoridade material, física, não é a força. Eu já vi irmão que vai expulsar demônio, bate na pessoa, puxa o cabelo, dá um rodo, joga no chão, pisa na cabeça. Quando o demônio sai, a pessoa fica toda machucada. Não é, por mais que o diabo, a pessoa possessa, ela consegue ter uma força além daquilo que ela tem. Eu já vi 8 irmãos em cima de uma criança de 12 anos, não conseguia segurar. Mas o máximo que você tem que tentar fazer é segurar, tentar imobilizar ali e expulsar. Mas não é a minha força física, eu dar um soco, eu dar um chute, que vai expulsar o demônio, irmão. Demônio não sai com agressão, demônio sai acessando esse poder do mundo vindouro aqui, ó. Nós temos acesso e poder para expulsar demônio. E deixa eu te dizer uma coisa: todo crente que crê em Jesus pode expulsar demônio. Todos nós podemos expulsar demônio. O que nós precisamos é buscar de Deus essa autoridade, essa capacidade, acessar esse poder que já está dentro de nós, e diante da situação, não temer, irmão. Quando um demoniado cair ou se manifestar próximo a você, necessariamente você não precisa chamar o pastor, a irmã do círculo de oração, o irmão que você acha que é mais ungido, não. Você tem esse dom celestial, tem esse acesso ao mundo espiritual, e Deus te deu isso para você poder colocar as mãos e falar ao ouvido do endemoniado: sai em nome de Jesus. Ele tem que sair, irmão. Ele tem que sair, você não pode ter medo. Então, quando você amadurece, o Espírito Santo começa a te entregar dons espirituais à medida que Ele quer e como Ele quer. E expulsar demônio também é a manifestação desse dom celestial, desse dom que acessa os poderes do mundo vindouro, para que você possa fluir dentro daquilo que o Espírito Santo está te levando. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Por quê?
Você precisa ser usado por Deus e não usar a Deus. Você precisa se permitir ser usado pelo Espírito e não se utilizar do dom que o Espírito de Deus para benefício próprio. Você pode perceber, eu falei isso, acho que eu falei isso aqui, ou foi em casa, ou foi com alguém, não lembro. Será que foi quarta-feira passada que eu falei isso? Você já percebeu que esses irmãos que têm esses, eu vou falar dos dons exteriores, que tem esses dons exteriores que chamam mais atenção, todos eles são ricos, também são bem de vida? Você vê esses irmãos de revelação, então, as igrejas cheias, irmão, o povo vai atrás, o povo não deixa eles em paz, nem, porque as pessoas querem ouvir, ó, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer seu RG, o nome da pessoa. Essas igrejas, irmão, que os pastores não valem o que gato enterra na areia, mas eles oram e o enfermo é curado, e as igrejas estão cheias assim, ó. O povo vai lá e quer pegar nele, e quer passar o lencinho, quer idolatrar. Aí eles usam isso para benefício próprio, para poder ganhar dinheiro, enriquecer, para poder, ó, faz um voto com Deus. Eu preciso aqui de 30 pessoas com 100 reais. Quantas vezes você já viu isso aí? Eu preciso aqui de tantas pessoas com tanto isso, e o homem de Deus vai orar por você, e Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te dar vitória. Então, a gente precisa saber que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil e não para o que for inútil. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12 vai começar a falar dos dons. Depois você vai lendo aí, você vai ver a necessidade de ordem no culto, vai explicando muita coisa importante. 1 Coríntios capítulo 12. Acharam aí, irmão? Vamos ler o verso de número 7. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for o quê? Útil, não para benefício próprio. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Quem é que manda? Espírito Santo. É Ele quem faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando eu recebo o dom, e quando Deus dá, Deus não toma, Deus não revoga, por isso que salvação também não se perde, porque salvação é dom de Deus. Deus dá e não fica tomando. Eu peco, Ele toma. Eu santifico, Ele devolve. Não, dom é dom. Agora o que eu faço com o dom, eu vou responder diante de Deus. Então o dom é para usar para aquilo que for útil, não é para se aparecer, não é para se benefício próprio. E tem que ter ainda o discernimento para agir da forma que o Espírito Santo quer. A maioria de nós falha nisso. Porque às vezes Deus manda, a pessoa fala, Deus está mandando falar para você que é A. Aí você vai lá, irmão, Deus está mandando falar para você que é A, B, C, D e E, viu? Ou seja, sempre aumenta, sempre às vezes acrescenta. Tem gente que não espera, o pastor está aqui pregando, aí Deus está dando ali uma palavra para a irmã falar para a Ingrid, por exemplo. Aí a pessoa fica ali, fica ali, ela não espera o pastor pregar, aí levanta, batendo o pé, rodando, falando em língua, chamando a atenção, tirando a atenção da palavra. Por quê? Quer mostrar que é vaso, quer se aparecer? Não precisa. Acabou o culto, mãe, vem cá, quero falar com você, chama no canto, estende a mão de profeta, pega na mão, abraça, faz qualquer coisa. Deus mandou falar isso, pronto, acabou. Ninguém precisa ficar mostrando que é vaso, ninguém precisa ficar se aparecendo, ninguém precisa ficar que nem pavão chamando a atenção.
A gente pode ali, de forma sutil, do jeito que o Espírito Santo quer, da forma que o Espírito Santo quer, com sabedoria, com ordem, com decência. Um Espírito é o mesmo, os dons é diversificado, mas o Espírito, ele é o mesmo. Então os dons exteriores são a manifestação do Espírito, né? Os dons exteriores são a manifestação do Espírito. Então o reino dos céus, ele está em você, e você precisa também estar no reino dos céus. Então os poderes do mundo terreno não têm poder para vencer espíritos malignos. Por isso, quando você expulsa o demônio, é a prova de que é chegado o reino dos céus. É a prova de que o dedo de Deus é o símbolo do Espírito Santo sendo manifestado na vida das pessoas. Então, irmãos, quando nós recebemos o dom da graça de Deus, esse dom da graça de Deus já é o Espírito Santo dentro de nós, nos aliançando com Ele, para que nós pudéssemos ficar ligados a Ele, que é o dom da vida eterna, que é o dom do Espírito Santo, que é o dom celestial, que já é o início do trabalhar de Deus na preparação, na capacitação, no amadurecimento, para nos usar de forma exterior, para a gente exteriorizar aquilo que estamos interiorizando. Se nós não cuidarmos desse trabalhar interior de Deus, não prezarmos, não amadurecemos com isso, quando os dons exteriores se manifestar, nós não seremos ordeiros, não teremos sabedoria. Por isso que Paulo teve que escrever uma segunda carta. Você pode ver, tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Paulo teve que escrever uma segunda carta para organizar, colocar em ordem, ensinar. Por quê? Porque aqueles irmãos receberam a primeira informação, mas não conseguiram fluir de forma ordeira, não conseguiram manifestar de forma ordeira. Por quê? Porque não atentaram para os dons interiores e se preocuparam com os dons exteriores. Todo mundo quer, irmão, ser usado por Deus em profecia, em visão, em revelação. São visivelmente dons, dom do ensino, dom da palavra, dom da ciência, dom da sabedoria. Mas a Bíblia fala, irmãos, de socorro. Depois nós vamos chegar lá. A Bíblia fala que tem um dom aqui que fala dom de socorros. Aí você fala, que dom que é esse? Você vai entender. No começo agora está bem assim, meio que sem pé, parece sem pé, sem cabeça, mas você só precisa entender que os dons espirituais primeiro se manifestam em dons interiores e depois em dons exteriores. Então, só recapitulando, dons interiores são aqueles que estão ligados aos dons da graça. Quando nós recebemos a Cristo, recebemos o dom das graças, o dom da salvação, o dom da vida eterna, o dom do Espírito Santo habitando em nós, o dom celestial que acessa poderes do mundo vindouro, para que a gente possa ter acesso, poder para vencer os poderes celestiais desse mundo vindouro. A manifestação do reino de Deus estando dentro de nós e nós acessando o reino de Deus. Então, na próxima aula nós vamos partir daqui, O reino dos céus está em nós e nós estamos no reino dos céus. E aí vamos falar o que é reino dos céus também, para a gente não entender que o reino dos céus é quando o crente for morar lá no céu. Nós até cantamos aí, e fala, quando no céu morar. Mas na verdade nós não vamos morar no céu. E o reino dos céus, por quê? Porque a origem desse reino é o céu, mas ele está descendo, está vindo para cá, já habita em nós, já é uma realidade em nós e se tornará uma manifestação. É chegado a nós, e não nós estamos indo para Ele, é Ele que está vindo para nós. E é simples, irmãos. Olha a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás na onde? No céu. Santificado seja o teu nome. Venha, e não vai. Venha a nós o teu, ou seja, o reino está vindo até nós. Não é nós que vamos para Ele, é Ele que está vindo até nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Fica anotando,
quando você participa de uma aula, talvez essa aula não fez muito sentido. Por isso que é importante na quarta-feira que vem você vir, porque na quarta-feira que vem, possivelmente eu vou falar coisas que vai trazer sentido ao que você ouviu hoje, porque não dá para falar tudo de uma vez, né? Então é importante você dar sequência, dar continuidade, insistência para entender um assunto, porque às vezes uma coisa que eu vou falar lá na frente vai trazer sentido ao que eu falei anteriormente, e assim sucessivamente. Então é importante que você continue conosco na próxima quarta-feira, nessa terceira aula. Deus abençoe os irmãos.